Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: enche o chifre de óleo e vem, para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os teus filhos. Assim que chegou, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não olhes para sua aparência, nem para sua grande estatura, pois eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel. Mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar, para as águas repousantes me caminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vos ungis minha cabeça,
meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade, todo bem, aonde seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz, e o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada, antes desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo, tem vergonha até de dizê-lo. Mas tudo que é condenável torna-se manifesto pela luz, e tudo que é manifesto é luz. É por isso que se diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Palavra do Senhor. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Pois eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor, e vai ter a luz da vida quem se faz meu seguidor. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença e cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego e disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo.
Levaram então os fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois ele não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode ser um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nascestes todo em pecado e agora estás ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no quarto domingo da Quaresma, o domingo da alegria. Ora, padre, domingo da alegria, como assim? Sim, domingo da alegria. Mas por que o domingo da alegria? Porque está chegando a Páscoa. Por isso então a igreja se rejubila em Cristo nosso Senhor e Salvador, e já começa a vislumbrar. Agora, antes que aconteça, a igreja já começa a celebrar a festa da nossa salvação. E então, por isso, é a festa da alegria. Porém, para vislumbrarmos mais e melhor, é preciso então compreendermos algumas coisas. Primeiro, durante essa quaresma, nós estamos fazendo uma caminhada, né? Uns fizeram intenções, a Luciana mesmo fez intenção, não vou falar de quê, né, Luciana, mas ela fez a intenção dela. Outros fazem outro de não comer isso, não comer aquilo, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. E a liturgia da palavra destes domingos nos chamava a atenção. Alguém lembra, primeiro domingo da Quaresma, o que foi que nós celebramos no primeiro domingo da Quaresma? Qual foi o evangelho do primeiro domingo? Quem lembra? Quero ver quem está em dia com a palavra de Deus. Porque com as coisas do mundo nós estamos mais que em dia, né? Lembramos de tudo do mundo. Mas quando se trata das coisas de Deus, não, padre, eu não sei não. Pois bem, abra seu olho não? Muito bem. O que nós escutamos no primeiro domingo, no Evangelho? Cri, 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 né, minha gente? Os grilos começam a cantar porque a gente não lembra, mas o padre vai refrescar-lhes. Por enquanto vocês ainda têm o padre para refrescar-lhes a memória, mas dias chegarão que vocês não terão padre e seremos nós e Deus, Deus e nós. Aí o bicho vai pegar. Muito bem. As tentações no deserto. Jesus foi tentado por Satanás. E aí, primeira semana, né, nós fomos convidados a fortalecermos a nossa oração, o nosso jejum, a nossa caridade, a nossa esmola. Primeira semana o convite era este.
E aí eu vos pergunto, nós então cumprimos com o que o Evangelho pedia? Nos fortalecermos através do jejum, da oração e da caridade? E aí deixo para cada um de nós respondermos, tá? A nossa consciência, segundo domingo. Qual foi o Evangelho do segundo domingo da Quaresma? A transfiguração. Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João. E lá então ele se revela. Ele revela a identidade messiânica dele. Eu sou Cristo. E antes dele dizer, quem é que diz? Moisés, a lei e Elias, os profetas. O maior de todos os profetas, né, que já existiu, humanos. Então, eles dois foram testemunhas. Ele é o Filho de Deus. Ele é o enviado para salvar-nos. Mas, porém, não só bastou os dois serem testemunhas. O próprio Deus, então, inundou, chegou com a sua presença em forma de nuvem, e daquela nuvem saiu uma voz que dizia: eis o meu filho amado, escutai-o. E então no segundo domingo nós éramos convidados a escutar o que Jesus nos falou. E o que Jesus nos falou? Acreditem em mim, tenham fé em mim, eu sou o Filho de Deus. Segundo domingo. Primeiro, éramos convidados por meio da oração, do jejum e da caridade a nos fortalecermos para este combate de 40 dias, né? De Quaresma. Segundo, acreditem em quem vocês colocaram a fé de vocês. Acreditem em nome de quem vocês foram batizados e batizadas. Não é no nome do Padre José Júnior, não. É em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que vocês foram batizados. Em nome da Santíssima Trindade, qual Jesus é um com o Pai e com o Espírito. Pois bem, segundo domingo. Terceiro domingo, esse quem não lembrar, né? Eu vou pegar na orelha, né? Domingo passado, Samaritana. Graças a Deus ainda temos salvação, Senhor. Ainda temos, né? Samaritana. Aquela mulher sedenta de Deus. E Jesus se encontrou com ela num horário difícil, ao meio-dia. Eu falava que aquele ao meio-dia era um lugar teológico. Momento onde tudo pesa, onde a dor, os sofrimentos estão mais acentuados. Vai sair, né? Agora não, fica 10 minutos agora aqui na praça, no sol, para você ver como você vai ficar, né? Meio-dia, horário da dor, do sofrimento, e Jesus encontrou-se com aquela mulher sedenta de algo. Que algo era? Sedenta de Deus. Quantos de nós somos sedentos de Deus, meus irmãos? Todos nós, porque a nossa alma está inquieta enquanto não repousa em Ti, Senhor. Já nos disse Santo Agostinho. Mas ele, não era a palavra dele, ele pegou do Salmo. A nossa alma vive inquieta, e por mais que tenhamos bens, por mais que tenhamos pessoas queridas do nosso lado, sempre queremos mais. Algo nos falta, existe um vazio dentro de nós, que só pode ser preenchido com a presença do Senhor. E Jesus então chegou na vida daquela mulher, a samaritana, para preencher a vida dela. Ela que estava beira do poço de Jacó. Mas ela não estava sedenta de água física, né, para alimentar e saciar o seu biológico, não. Ela estava sedenta de algo mais. Nós somos sedentos de algo mais.
E só Jesus pode nos dar este algo a mais. Só Ele. Podemos até buscar fora de Deus, nas coisas do mundo, nas ilusões que nós temos de termos casa boa, carro de R$500 mil ou até R$1 milhão, né? Fazermos festas estambólicas como certas pessoas por aí que foi presa, né? Festa não sei quantos milhões de reais, uma festa que fez lá na Itália, lá no Coliseu da Itália, com o dinheiro do povo, né? Se iludiu, pensando que aquilo preencheria o vazio do seu coração. Não, meu irmão, minha irmã, o dinheiro não preenche vazio, as pessoas não preenchem o nosso vazio, só Deus pode preencher o vazio que nós trazemos conosco. Só Ele pode nos dar a água viva que nós tanto precisamos. E aí chegamos este domingo, quarto domingo da alegria, o domingo qual o Senhor nos chama a abrirmos os nossos olhos para essas realidades as quais nós vivemos. E aí ele se encontra com o cego. E aí eu proclamei a leitura breve, porque a liturgia nos dá duas, tem a mais longa e a mais breve. Eu proclamei a leitura mais breve, o qual não dá detalhes, mas tem um detalhe importante, que quando Jesus vê aquele cego, os discípulos perguntam a Jesus: olha, mestre, quem foi que pecou? Foi ele ou foram os pais? Né? Então a cegueira estava ligada ao pecado, não uma doença que pode acontecer, uma má formação da nossa biologia causar a cegueira. Olha como eles eram tão cabeças duras, tão aqueles burros, né, que só anda assim, ó, com a viseirinha. E então Jesus vai dizer: nem ele, nem os pais deles. Isso aconteceu para que Deus manifeste o poder da sua glória na vida deles, e para que todos creiam nele. E aí Jesus vai e se aproxima daquele homem cego, se abaixa, faz uma lama com barro e a sua saliva e coloca nos olhos do cego e pede para que o cego vá lavar o rosto. E depois que ele lava o rosto, então ele começa a enxergar. Jesus é o único que pode iluminar as nossas trevas. Ele é o único que pode iluminar as nossas trevas, as nossas misérias. Ele é o único que pode curar o nosso coração, a nossa vida. Não existe outro, meu irmão, minha irmã. É Jesus. Ele é o único. Por isso, então, por meio deste cego, Ele quer abrir os nossos olhos hoje, porque precisamos estarmos com os olhos bem abertos para contemplar o que nós iremos celebrar daqui a alguns dias, a Páscoa do Senhor, e compreender que verdadeiramente, e aí junto com aqueles soldados, os que ultrapassaram o seu coração com a lança, o que é que eles irão dizer depois, quando Jesus morre? Verdadeiramente, Ele era o Filho de Deus. Mas já era tarde, já reconheceram tarde, né? Mas pelo menos reconheceram. E Jesus então, Ele quer abrir os nossos olhos para isso, porque muitas vezes nós somos iguais aos fariseus da época de Jesus. Muitas vezes, não sempre, criamos as nossas verdades na nossa mente, no nosso coração, e queremos que todo mundo viva conforme as nossas verdades, e não segundo a verdade de Deus. E aí então nos fechamos. Os fariseus fecharam seus corações, não acreditaram que Jesus tinha curado o cego, tampouco que o cego tinha nascido cego. E olha o diálogo que eles travam: quem foi que curou? Como foi que ele fez? Eles não acreditaram. Corações fechados, olhos fechados para a realidade. Quantos de nós vivemos com os nossos olhos fechados para a realidade que nos cerca? Uma realidade de dor, de sofrimento, de solidão uns dos outros e até mesmo de nós mesmos.
Mas é muito mais fácil fecharmos os nossos olhos, colocarmos os nossos... como chama esse aparelho? Põe no... aparelho que principalmente os jovens colocam muito, né? O fone de ouvido. E ficamos no nosso mundo, como se a realidade não existisse. E aí, para finalizar, para não estender muito, né? Acho que eu falei, não, acho que foi um dia desse da semana que eu falava, né, dos nossos mundos paralelos. Muitos de nós criamos o nosso mundo para fugir da realidade nua e crua que muitos de nós vivemos. E aí, acho que foi antes do Natal, uma missa, uma sexta-feira, meio de 15. Aí eu terminei a celebração, e aí as pessoas foram pedir bênção, conversar, tudo. E aí um irmão passou, foi no banheiro, ele voltou, viu que eu estava atendendo as pessoas, ficou lá me esperando. E aí, ele disse, quando eu estava terminando, indo para a sacristia, ele, padre, eu disse, oi meu irmão. E aí ele começou a falar da vida dele, do nada, sim. E começou a falar da dificuldade do câncer da vida dele, que os irmãos não ajudavam, que não sei o quê, que ninguém gosta dele, que não sei o quê, assim, do nada, saiu despejando, né? E aí do nada ele saltou com essa, padre, eu disse, oi meu irmão, o senhor sabia que 10 não é 10? Eu disse, não meu irmão, estou sabendo agora. Como assim que 10 não é 10? Ele, 10 é 9 mais 1. Aí eu, muito bem, mais um é vivendo e aprendendo, não é meu irmão? É, padre. E aí continuou, e aí do nada voltou para a conversa que ele estava no mundo dele, os mundos que nós criamos muitas vezes. E aí voltou e eu dizendo, já tinha mais de 20 minutos que eu estava escutando. E eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer para poder, né, sair? As minhas amiguinhas já era quase 1h30 da tarde, já estavam querendo comida, né? E meu Deus, e agora? Eu rezei uma Ave Maria, eu sou mãezinha, ajuda aqui, né? Aí do nada ele parou e ele disse, obrigado, padre, porque o Senhor me escutou. Isso, 25 minutos de escutando ele, vivendo no mundo dele. É o mundo que ele dava conta. E esse mundo são os nossos mundos. Esse era o mundo dele, mas eu tenho o meu. Cada um de nós temos e criamos os nossos mundos. E criamos as nossas verdades. E queremos que o outro, a outra, viva conforme a nossa verdade. Aquilo que a gente acha que é verdade. E Jesus então, a abrir os olhos desse cego, ele nos convida a abrirmos os nossos olhos para a verdade de Deus, que é diferente das nossas verdades. Abramos os nossos olhos para que possamos enxergar a Deus que está do nosso lado, que está na nossa casa, no nosso trabalho. Mas como os nossos olhos estão fechados, não conseguimos ver, enxergar Deus que está sempre perto de nós. Por isso o convite deste quarto domingo, domingo da alegria, é: abramos os nossos olhos para contemplarmos com os nossos olhos, tanto os físicos como os da fé, a alegria da ressurreição que o Senhor nos deu. A alegria de sermos inteiramente de Deus, de pertencermos a Ele. É essa alegria que o Senhor quer que enxerguemos. Ah, padre, mas olha, como que eu vou enxergar a alegria se a minha vida está assim, assado? Se alegre mesmo assim, com a sua vida estando assim, assado. Seja feliz. Seja agradecido, agradecida a Deus. Que o Senhor então nos ajude nesta nossa caminhada. Próximo domingo estaremos então meditando sobre a Jesus vivificando quem? Lázaro. E aí depois acabou. Aí entraremos no mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Mas para ressuscitarmos com Cristo, teremos que morrer com Ele na cruz. Morrer o homem velho, a mulher velha, cheia de pecado, cheia de misérias, igual a segunda leitura de Paulo. Desperta, tu que dormes no teu pecado, na tua miséria, que fecha os olhos para a realidade. Desperta,
Crucifica tudo isso, põe na cruz com Cristo e deixa Ele te lavar com o sangue salvífico e libertador dele, para que você ressuscite com Ele como um novo homem, uma nova mulher. É isso que o Senhor quer e espera de cada um de nós. Que essa Eucaristia então nos alimente e nos fortaleça nesta nossa caminhada quaresmal. Como eu sempre gosto de falar, viver o Tríduo Pascal, viver a Semana Santa não é teatro para nós católicos. Não é teatro. Eu não sou um ator. É viver de fato tudo aquilo que passou, tudo aquilo que é e foi e será a história da nossa salvação, para chegarmos no dia de hoje e compreendermos quem é Deus e quem somos nós para Deus. É isso que o Senhor quer que abramos os nossos olhos, é para esta realidade. Que o Senhor nos ajude, que Maria, Senhora da Boa Viagem, juntamente com seu justo esposo São José, intercedam sempre por nós, para que nós sejamos um novo homem e uma nova mulher, para que ao celebrarmos esta Páscoa deste ano, esse Tríduo Pascal deste ano, esta Semana Santa deste ano 2026, possamos chegarmos ao domingo de Páscoa e sermos verdadeiramente um novo homem, uma nova mulher, não o velho homem, a velha mulher, porque vai ficar na cruz. Tudo que é velho vai passar, tudo que é pecado deve passar, para ressuscitarmos um novo ser com Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, essa Eucaristia nos alimente e nos fortaleça. Alimente e fortaleça as nossas famílias, as quais nós estamos rezando hoje, pelas nossas famílias, para que sejamos um novo homem e uma nova mulher na nossa família. E é tão difícil ser um novo homem e uma nova mulher na nossa família. Eu falava agora há pouco na missa das 8h30, porque eles nos conhecem. Eles conhecem as nossas misérias, os nossos pecados. E eles serão os primeiros a apontar os nossos pecados, as nossas misérias na nossa casa. Porque eles sabem, olha, está pregando de boazinho agora? Ah, mas é um mau humor terrível. E agora na igreja é bonzinho, é boazinha? Sei não, hein? Os nossos familiares, eles nos entregam. A nossa família nos entrega quem nós somos. Que o Senhor nos ajude nesta luta de sermos um novo homem e uma nova mulher, em vez de eles dizerem, agora quer ser o santinho, né? Mas antes era roqueiro pesado, né? Escutava, né? Para que de fato reconheçam isso, mas de fato reconheçam, realmente, ele hoje é um novo homem, ele mudou de vida. Que o Senhor nos ajude nesta nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, estará sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, peçamos a Deus que nos acompanhe com sua luz, nossos passos de cada dia, dizendo: iluminai, Senhor, nossa vida. Nossa vida. Para que a Igreja seja permanente, portadora de bondade, justiça e verdade, e reflita no mundo a luz de Jesus. Rezemos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a nossa vida. Para que os governantes priorizem políticas públicas,
vinculadas à busca do desenvolvimento humano sustentável e integral. Rezemos ao Senhor. Para que, renascidos pela água e pelo Espírito Santo no batismo, nos comportemos decididamente como filhos e filhas da luz. Rezemos ao Senhor. Iluminai, Senhor, nossa. Pelos aniversariantes Gilceia Márcia Almeida, Januar Celi Pascoal Torres, Marcos Afonso de Souza, Zélia Alves de Aguilar, Adília de Freitas, Maísa de Melo Figueiredo. Rezemos. Iluminai, Senhor, nossa. Pelos falecidos Ana Maria Perpétuo Siqueira, Pascoal da Paixão Gomes Filho, Joversino Emílio de Paula e Lucas França. Rezemos. Iluminai, Senhor, nossa. Concluamos rezando a oração da campanha da fraternidade, que está no seu folheto da celebração, na segunda coluna da primeira página do folheto. Deus, nosso Pai, em Jesus, vosso Filho, viestes morar entre nós e nos enviastes o valor da dignidade humana. Nós os agradecemos por todas as pessoas e grupos que, sob o impulso do Espírito Santo, se empenham em prol da moradia digna para todos. Nós os suplicamos, dai-nos a graça da conversão, para ajudarmos a construir uma sociedade mais justa e fraterna, com terra, teto e trabalho, por todas as pessoas, a fim de um dia habitarmos convosco na casa do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, em nome de vosso Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele convosco que reina na unidade do Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém.